Olá para você ligado em mais um UpaCast, o podcast feito por adolescentes apaixonados pela vida com Jesus. E no dia de hoje nós estamos aqui com o meu querido tesoureiro da UPA, André. E aí, pessoal? Nós estamos aqui também com o nosso pastor da nossa igreja, o pastor Edmilson. Ô, irmãos, Deus abençoe. Nós vamos bater um papo aqui, conversar sobre alguns assuntos. E com o avançar do podcast, com o avançar do tempo, nós vamos explicando coisas que eu creio que vocês gostarão de ouvir. Pode ser que alguns de vocês tenham dúvidas sobre o que nós vamos falar, mas a gente vai deixar naquele suspense por enquanto. Mas, pastor, bom dia. É muito bom poder ter o senhor aqui nesse mais novo episódio. Eu creio que seja o terceiro episódio. Terceiro episódio. E, bom, nós temos algumas informações aqui que chegaram aos nossos ouvidos, informações novas sobre o senhor, que recentemente o senhor se tornou o avô mais novo da nossa igreja. Oh, maravilha! E pensa numa emoção, pensa. Imagino. Como é que está sendo essa experiência de saber que vai ser avô? Não chegou ainda, mas sim, a emoção deve estar... Olha, a palavra de Deus diz que a alegria dos pais são os filhos dos filhos. Então, se os filhos são herança do Senhor, imagina os netos. Então eu já fico aqui imaginando esse momento, esse tempo, de poder já brincar com os meus netinhos. Então a emoção é indescritível. Imagino, deve ser muito bom. Bom, o senhor estava de férias uns dias atrás, acabou terminando hoje, né? Sim. E nós fomos aí privilegiados. Hoje, no primeiro dia depois das férias, já arrumamos o compromisso para o senhor. Mas, bom, nós queríamos falar o seguinte, o senhor é pastor há quantos anos, mais ou menos? Eu completei 30 anos de ordenação exatamente no dia 23 de dezembro do ano passado. Quase 31 já. 2020. 30 anos. 30 anos. Vai fazer 31 agora, se Deus quiser, em dezembro. Rapaz, 1991. Caramba. Bom, aliás, 90, né? 90, né? Dezembro de 90. 91, janeiro já estava trabalhando sim, lá, assumindo como pastor, lá na primeira igreja presbiteriana de Barra de São Francisco. Barra de São Francisco? Ah, aqui do ladinho, achei que era... Rapaz. É logo ali, pertinho. É, aqui do lado, gente. Bom, o senhor, pastor, há quase 31 anos, e como que começou isso? De onde que o senhor assim, partiu e... assim, decidir, assim, mas é claro que é Deus que coloca na nossa mente, né? Mas como foi isso, essa ideia de pastor? Olha, na verdade, é como você acabou de falar, Caína, é um chamado de Deus, e isso eu comecei a dizer que seria pastor desde os 4 ou 5 anos de idade. Quando eu, lá na minha cidadezinha, quando eu morava lá em Pancas, então... por volta de 4 ou 5 anos de idade, eu já pregava. Caramba. Na praça, nos bancos. Eu subia nos bancos lá da praça e pregava, né, a palavra de Deus. E eu sempre dizia, eu vou ser pastor. Então, tinha um amigo nosso lá, da família, que eu vivia falando... aliás, meu apelido lá era Pastorzinho. E eu ganhei um paletó, né, um paletó quando era criança ainda. Nossa! E aí foi assim, só foi crescendo no coração, né? Depois, né, fui estudar, enfim. Trabalhei em vários lugares, já trabalhei em escritório de advocacia, escritório de contabilidade, comércio, trabalhei no banco. Então, eu lembro até direitinho, quando estava para sair uma promoção para mim no banco, que eu seria... trabalharia em Vitória, né, sendo responsável assim, por uma área do banco em todo o estado. Caramba. E quando essa promoção chegou nas minhas mãos, o gerente falou assim, olha, tem uma surpresa para você aí, você foi promovido, então você vai para a capital, enfim, e vai ser um dos nossos executivos do banco. Eu disse assim, caramba, muito obrigado, mas eu não quero, eu quero ser pastor. O gerente, né, não tinha temor de Deus. Eu falei, você está ficando louco, rapaz? Estou te falando que você vai crescer e tal. Eu falei, não, mas eu vou para o seminário.
Seminário, ser seminarista e depois pastor. Sim. E o que você vai ganhar como seminarista? Vou ganhar sabonete, pasta de dente, creme dental. E aí ele falou, não, você está louco, não pode ser isso. Então, é realmente assim, quando Deus chama, e tem uma história, né, que quando eu nasci, tinha muitos problemas de saúde, e eu praticamente assim, apaguei mesmo, né? Alguns dava até como morto. E a minha mãe, ela fez uma oração a Deus e dizendo que se Deus salvasse a minha vida, que ela iria consagrar minha vida ao Senhor. Nossa. Então, na Como verdade, Ana. o chamado vem desde o ventre materno. É engraçado a história, muito parecida com a Diana. É verdade. Mas de onde que veio o senhor tinha... Antes de o senhor virar pastor da igreja presbiteriana, o senhor já queria ser pastor da igreja presbiteriana mesmo? Ou o senhor estava pretendendo ser da Batista ou de outra denominação? Boa pergunta, André. Minha mãe, né, meus irmãos, são todos da igreja batista. E eu era, né, na infância, adolescência, até os 13 anos, eu era da igreja batista. E aí interessante que tinha uma banda lá na igreja presbiteriana. Hoje fala banda, na época falava conjunto, na mensagem sonora. E eu sempre gostei muito de música. E aí eu fui convidado, né, pelo José Salvador para cantar nessa banda, né, no conjunto Mensagem Sonora na época. E era da igreja presbiteriana. E eu, então, comecei a sair com eles, junto, né, em outras igrejas. E geralmente a gente cantava na igreja presbiteriana, também cantava na Assembleia, na Batista. Mas, só que eu acabava, assim, faltando muito, né, à igreja batista. E não tinha como estar presente, porque todo domingo a gente cantava em outra igreja. Resultado, ninguém falou assim, não, você tem que passar e tal para a presbiteriana. Eu era adolescente e tal, e falava assim, olha, realmente você vai ter que ver isso, tomar uma decisão. Aí eu falei assim, bom, já que eu estou na presbiteriana e frequentando a maioria dos trabalhos presbiterianos, eu vou para a igreja presbiteriana. E aí foi onde o pastor Júlio César, né, a partir de 1984, ele começou a me discipular. E foram 4 anos de discipulado, assim. Ali ele me acompanhando mesmo, até eu observar toda a doutrina, né, da igreja presbiteriana. E aí sim, eu tomei a decisão, então eu fui batizado, né? Fui batizado e fiz a minha pública profissão de fé em 1984. Então, a partir de 81, ele já me discipulou, 80, 81, e aí, exatamente em 84, eu me batizei, né? Fiz a minha pública profissão de fé e me batizei em Pancas, e em 87 eu já fui para o seminário, 3 anos depois. Caramba. Foi rápido, então. Vapt-vupt. Bom, nesse assunto de presbiteriano, o senhor acabou se envolvendo muito com os trabalhos da presbiteriana e decidiu que entraria para poder ser pastor assim que formasse na igreja. Qual foi a primeira igreja que o senhor começou a trabalhar? Foi lá na primeira igreja presbiteriana de Barra de São Francisco. Barra de São Francisco mesmo? Como pastor auxiliar. O reverendo Marcos Antônio Sérgio da Costa, né? Ele era o pastor titular e me convidou, né, para pastorear junto com ele. Então, trabalhamos lá 3 anos, e aí depois começamos o trabalho, que era a segunda igreja, né, como congregação, enfim. Depois eu fui pastor da segunda igreja. E aí depois vim para Nova Venécia. O senhor está em Nova Venécia... 9 anos. Tem 9 anos, eu estaria 8, são 9. E ano que vem estaremos aqui, se Deus quiser. Caramba, uma década. Completando uma década. Uma década, é muito tempo. Se Deus quiser. Bom, partindo para esse tema, não é um tema, mas um assuntozinho que dá para pegar, eu acho. Presbiterianismo. Como que o senhor assim, poderia nos falar um pouquinho da história da nossa igreja mesmo? Sim. Quando a gente pensa, por exemplo, né, a igreja presbiteriana do Brasil, a gente tem a história, né, de Ashbel Green Simon, que veio ao Brasil missionário americano, enfim. Durante o avivamento, né, no século XIX, ele vem para o Brasil em 1859, né? Ele chega ao Brasil.
Mas a igreja presbiteriana, ela remonta o seu início lá exatamente na Reforma Protestante. Sim. Então, por isso que ela é chamada Igreja Reformada. É uma das igrejas reformadas, é a Igreja Presbiteriana, né? Que é também chamado, os presbiterianos também são chamados de calvinistas, né? Sim. Por causa de João Calvino, dos reformadores, né? Tem Lutero, Zwinglio, João Calvino. Então, os três ali que começam a reforma, sem falar dos pré-reformadores, né? Mas, basicamente, ali o que a gente chama assim, que deu o pontapé inicial para eclodir a reforma no mundo inteiro, foi Martinho Lutero, né? E depois veio aí Zwinglio e João Calvino, e aí surge a igreja presbiteriana exatamente com essa base doutrinária de João Calvino, chamados 5 pontos calvinistas, né? E juntamente os 5 solas, né, também. Então, ou seja, tudo isso vem exatamente a partir da Reforma Protestante, propriamente no dia 31 de outubro de 1517. Né? A história da Reforma Protestante é uma coisa muito linda. Foi um avivamento, né, que Deus traz à igreja depois de 1.500 anos, a igreja vivendo no ostracismo, os 1000 anos das trevas, né, chamada Idade Média, 1000 anos da Idade Média, exatamente a necessidade de uma reforma devido ao obscurantismo, né, que havia então, quando as pessoas não tinham acesso, né, ao conhecimento, de uma maneira geral, científico, enfim. E tudo era restrito especificamente à Igreja Romana, né, Igreja Católica Romana. Então, aí Martinho Lutero, estudando a Bíblia, ele lê lá em Romanos capítulo 1, 17, quando diz que o justo viverá pela fé. E quando ele lê esse versículo, o Espírito Santo toca nele e ele começa a questionar. Bom, mas o justo viverá pela fé, então a gente vive pela fé e não pelas obras. E por que então pagar as chamadas 95 teses, né, que combatia as indulgências? Que as indulgências era pagar pelo perdão, pela absolvição dos pecados, né? Então pagava para a igreja para ser absolvido dos pecados. E aí Martinho Lutero pega as 95 teses e ele fixou, né, pregou essas 95 teses na porta, né, da igreja lá de Wittenberg, lá na Alemanha, exatamente nesse dia 31. E aí isso espalha no mundo inteiro, né? Aí começa a reforma, ele é questionado, enfim, ele a renunciar a essas teses, ele não aceita, ele é excomungado, preso, aí ele traduz a Bíblia para o alemão. E aí, detalhe, André e Kainan, é que exatamente nesse período também acontece a invenção da imprensa, né? Quando foi ali, surge nesse período a possibilidade de imprimir, né, livros. E qual o primeiro livro que foi impresso? Exatamente a Bíblia. Alemão, e que era acesso para o povo, porque antes só ficava restrita ao clero. E tinha as línguas originais, né, hebraico, o grego e a Vulgata Latina, então era em latim. Então, somente o clero ali que tinha acesso à Bíblia. O povo... Era uma forma de controlar, né? Acabava sendo controlar o povo, como não tinha o conhecimento, não sabia realmente o que era a palavra, porque não podia ler, algo assim. Aí acabava que eles tinham total controle. E acabava tendo... Até porque a maioria das pessoas naquela época lá na época ali de até 1500 ali, as pessoas a maioria das pessoas não sabia nem ler, né? Então, exatamente. Sabia mal falar a própria, no caso ali da Alemanha, né? Sabia mal falar alemão. Então, aprender o latim aí só para ler a Bíblia já era mais difícil, né? Exato. E o acesso mesmo, né? Eles não tinham como ter acesso. Todo o conhecimento, não só na questão da questão da fé, né, a respeito da Bíblia e tal, mas
todo o conhecimento científico, tudo a igreja ela mantinha ali total controle, né, de todo o conhecimento. Então, por exemplo, se alguém discordasse de algum pensamento na época da igreja, ele era excomungado, era preso, enfim. Então, até na área científica, por exemplo, Sim. ideias como a Terra, o centro do universo, a forma da Terra também, por exemplo, Giordano Bruno, ele foi condenado porque ele dizia que a Terra era redonda. Olha só, até ele dizia que a Terra era redonda. Inclusive a frase de Giordano Bruno, ele foi um dos que foi excomungado, ele dizia o seguinte: somente um objeto redondo produz uma sombra redonda. Ele se referia à sombra da Terra na Lua, né? Então ele disse, somente um objeto redondo. E ele foi condenado, como Galileu Galilei também foi condenado, porque ele tinha o conhecimento científico da época, né? Os recursos que ele podia contar na época. Então ele passava um conhecimento que ele tinha diferenciado e diferente, né, do que a igreja. A igreja controlava tudo, o Estado, a política, a ciência, enfim, né? O conhecimento era todo ali. Então, se alguém discordasse, era perseguido. Tanto que até muito tempo atrás, hoje em dia não mais, porque na maioria dos países são uma república, né? Mas enquanto ainda reinava monarquia, você tinha que, assim, por mais que o rei era o resumo assim do poder total, ele sofria influência sobre o clero. Sim, sim. A igreja acabava influenciando muito, tanto decisões como questões de aprovações de leis, coisas assim sobre o território, o reino onde o rei reinava. A igreja ela acabava colocando aquela imposição em cima, assim, coisas do tipo. No período feudal, inclusive, que a terra era separada em feudos, né, que cada pedacinho de terra tinha uma pessoa que comandava, a igreja conseguia controlar melhor, né, porque ela tinha várias coisinhas e influenciava todos. Então, todo mundo ali pagava para a igreja, e a igreja cada vez mais se estabelecendo ali no poder, né? Então, E André, essa questão do controle é interessante pelo seguinte: eram os papas que coroavam os reis, como você fala, a questão da monarquia, e na história, pode conferir aí, tem um detalhe de Napoleão Bonaparte. Quando o Papa foi coroá-lo, ele tomou a coroa da mão do Papa e ele mesmo se autocoroou, ou seja, ele mesmo colocou a coroa na sua própria cabeça, dizendo assim: ninguém manda em mim, eu é que mando. E Napoleão Bonaparte tinha essa ideia. Então, realmente era um domínio total. E nessa questão, a Reforma Protestante ela fez isso também. Ela ensinou que a igreja deve ser separada do Estado, né? Então, a igreja, obviamente, ela segue as leis, né, de todos os países que a igreja está, né, que as igrejas estão. Ela segue as leis desse país, cumprindo os seus deveres, enfim, desde que essas leis não firam os princípios de fé da igreja, né? Isso é importante dizer isso. E então, só que essa separação de igreja e Estado está dizendo o seguinte: nós reconhecemos as autoridades, e isso é importante dizer, que somos cidadãos de duas pátrias, mas, porém, a igreja ela tem o seu governo próprio, ela tem a sua doutrina, o seu ensino. Isso é importante, a gente está falando isso, como você puxou o assunto da reforma aí, dia 31 agora, vamos completar aí 504 anos, né, de reforma. Isso é importante para a gente reafirmar isso, né, porque nós estamos sujeitos às autoridades e às leis de um país, enquanto estas leis não firam os princípios regidos pela fé, pela palavra de Deus. E essa é uma premissa da reforma, que é tendo a Bíblia como única regra de fé e prática, né? Então, o que a Bíblia nos ensina,
que é a palavra de Deus, nós seguimos. E nós ensinamos a Bíblia. E aí, nós não seguimos os ditames da cultura, por exemplo. A igreja ela não segue a cultura. A igreja ela é contra a cultura, no sentido, ela tem o seu ensinamento. Se as pessoas no mundo, né, porque a Bíblia foi escrita, né, para o povo de Deus, enfim, e a gente segue a Bíblia. Né? A gente segue a Bíblia. Mas a igreja precisa reformar, precisa mudar, precisa abrir a mente e tal. Não, peraí. A Bíblia não mudou, Deus não muda. Por que a igreja vai mudar? Então, quando fala reforma, e isso é importante, a palavra reforma, mas reforma, a igreja, ela mudou, ela saiu. Tá. Peraí, quando você tem uma casa, né, vamos pensar, a palavra reforma em si, quando Sim. Você tem uma casa que ela está velha, uma casa que está ali desgastada, paredes, enfim, precisa de uma reforma. O que é reforma? A própria palavra se autodefine, é voltar à forma. Reformar não é demolir e construir outra, não é isso. Mas reforma, você tem ali a forma, mas precisa de um ajuste, porque se deteriorou e tal. Então, a reforma protestante, ela fez isso. Não criou uma outra igreja. Não é essa ideia de criou uma outra, uma nova igreja surgiu no século XVII, aí tem mais e várias denominações. Não, é preciso entender que houve a necessidade da reforma, que é uma volta à forma. Que forma? Bíblica. Voltar à essência, Voltar à essência. Exatamente. E até eu digo que a gente está precisando, praticamente quase que hoje, de rever aí algumas questões da palavra de Deus, porque muitas igrejas também têm fugido, né? Têm andado de forma fora dos princípios bíblicos. E isso é importante dizer. Daí é um momento de reflexão. E esse momento aqui é importante para a gente pensar, será que todas as igrejas ditas evangélicas, elas têm realmente a Bíblia como única regra de fé e prática? É para a gente pensar nisso. Né? Então, no sentido, e aliás, uma premissa de igreja reformada é sempre reformando. Né? Igreja reformada sempre reformando, ou seja, igreja reformada sempre avaliando e se analisando ali, voltar à forma bíblica. Muitas vezes a gente vê também nessa questão aí de, como você tinha falado antes, nós podemos ver que a igreja ela segue assim a regra da Bíblia, que é praticamente a nossa, como é que eu posso dizer, regra e prática, é o que nós devemos seguir, que nós devemos fazer, é a palavra de Deus. E assim, também tem esse assunto de que nós estamos num estado, num país, mas tipo, se aquilo começa a prejudicar a igreja, começa a prejudicar a nossa fé, começa a ferir aquilo, a gente acaba assim não seguindo, porque nós devemos fazer a vontade de Deus e não o que o Estado, o que a maioria da população procura. E hoje em dia a gente pode ver isso em muitos desses países, principalmente os islâmicos e países que não aceitam Bíblia, algo do tipo assim, pessoas que estão lá, mas o Estado não quer que elas preguem a palavra de Deus, mas elas continuam pregando, porque nós temos que obedecer a Deus e fazer sua ordem, não o que o resto do mundo deseja, o que o resto do mundo procura. E isso é interessante, Kainan e André, pelo seguinte, os apóstolos, eles eram levados aos tribunais, como, por exemplo, Pedro e João, quando eles foram questionados, olha, mas vocês têm que parar de pregar esse nome sobre Jesus, parar. Eles disseram assim, como poderemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos? Aí vem essa fala sua, que importa obedecer a Deus que aos homens. Importa obedecer a Deus. E eles obedeciam a Deus mesmo. Alguns negavam, alguns pulavam fora, né? Mas a gente prega a palavra de Deus tempo oportuno ou não,
O tempo todo a gente tem que seguir a palavra de Deus. E outro detalhe que, até nesse gancho aí da questão da Bíblia como única regra de fé e prática, o que a gente chamaria assim, o pivô da reforma foi o qual? Foi exatamente quando Lutero ele publica ali as 95 teses, combatendo e criticando as indulgências, né? Que era a venda, como eu disse, de perdão. E aí, 500 anos depois, o que a gente tem? A gente tem a questão de praticamente vendendo bênção, vendendo milagre. Pedaço do céu. Como é que é? Vendendo pedaço do céu. Vendendo pedaço Exatamente. do céu. Aí venda lenço ungido, sabonete ungido, vendendo água, vendendo um monte de coisa aí, estranha. Né? Não tem isso. Vendendo a bênção. Né? E aí, quando a gente vê isso acontecendo, isso está fora. Fora da palavra de Deus. Né? De graça recebeste, de graça dá. Então, não tem que cobrar. Você quer uma bênção, você tem que entregar tudo que você tem. Pega aí a chave do seu carro, do seu apartamento e entrega tudo aqui, para você ser abençoado. Isso não existe, gente. Não tem isso na Bíblia. Né? Então, por que a igreja reformada sempre reformando? É uma volta. E, na verdade, até pegando um gancho aí dessa questão até da pandemia, a gente vê que Deus permitiu essa pandemia para a gente refletir muito sobre isso. Né? Que, na verdade, nós temos que repensar se nós estamos pregando. Quando eu falo nós, Sim. os ditos evangélicos, o tal do mundo gospel, porque é teologia de prosperidade, teologia coach, um monte de coisa surgindo Você aí. fala o que a pessoa quer ouvir, né? Exatamente. Você alimenta aquele ego da pessoa. Que Nessa coisa pandemia, boa. eu vi até máscara espiritual, pastor. Que isso? Dele vendendo máscara espiritual que vem numa caixinha assim, você paga uma fortuna numa máscara que nem existe. Que o cara pega uma máscara assim e coloca, eu tô sentindo a máscara, e coloca a máscara assim, coloca, eu tô protegido. Deus está me protegendo. E isso aí é um absurdo, né? Isso estava acontecendo assim, e acontece ainda, infelizmente, igual o André citando aí. É um absurdo, isso é o comércio, o que Paulo fala de comercializar a fé. Né? Quando transforma o púlpito num balcão, né? E transforma os membros da igreja em clientes, né? E em fregueses, e transforma a palavra de Deus, a fé, numa mercadoria. Né? E aí vende de tudo. E usando indevidamente o nome de Jesus, indevidamente a palavra de Deus, para fazer comércio. Né? Então, isso aí chegou um momento de juízo mesmo, entende? Chegou um momento de juízo. E aí, como se não bastasse, a gente não tinha vencido esse problema da teologia da prosperidade, aí surge uma outra aí, que é a teologia do coach. O meu lindo, minha linda, e essas mensagens assim, que, como você disse, massageando o ego. Né? Olha, você, um evangelho de vitimização. Olha, tudo que fizeram com você está sofrendo, é culpa dos seus pais, isso é culpa do governo, é culpa disso, é culpa daquilo outro. Então, e aí você está sofrendo, mas você é uma pessoa muito boa. Enquanto que a palavra de Deus fala que nós somos pecadores, depravados. A gente precisa de misericórdia e perdão de Deus. Então, bom é só Jesus, ninguém é bom, não. Traz à tona a realidade. Exatamente. Então, aí caiu por terra essa chamada teologia do coach aí. Não está com nada, não. Mas essas coisas a gente pode ver também que, assim, as pessoas acabam
elas leem, mas elas acabam tendo assim, uma interpretação errada. Como você pode ver, eu creio que durante por isso que ocorreu a reforma. A igreja, assim, acabava tendo, inclusive no tempo de Jesus, as pessoas, assim, creio que elas iam querer, como os livros dos profetas de Isaías, que lá ele já dizia que viria o filho do rei, ele anunciava sobre Jesus, só que as pessoas, eu creio que elas liam, mas elas não realmente entendiam o que o profeta queria dizer. E até hoje, assim, a população israelita, eles esperam a vinda de Jesus, né? Como Jesus mesmo disse, ele veio para os seus, né? João fala sobre isso, e os seus não receberam. Né? Então, isso infelizmente, até hoje, né? Como você acabou de falar, a maioria, a maior parte dos judeus não acreditam em Jesus como Messias, como o Filho de Deus, né? Como o próprio Deus. Né? Eles não acreditam. Assim como tem outros segmentos que não acreditam na divindade de Jesus, que Jesus é Deus, eles não acreditam. Né? Então, essa é a missão da igreja, pregar a palavra de Deus, pregar o amor de Deus, pregar também a santidade de Deus. Porque hoje está um negócio, Deus é amor, mas é uma graça barata que se tem pregado. A salvação, como disse Dietrich Bonhoeffer, ele diz, a salvação é de graça, mas ela não é barata, não. Ela é de graça. A gente não precisa pagar nada, ela é de graça. Né? Mas ela custou caro, preço do sangue de Cristo derramado na cruz. Então, essa graça barata, estão dizendo aí, parece quase que ninguém é pecador, ninguém comete pecado. Então, ou seja, esse tipo é como você disse, Kainá, um tipo de evangelho que agrada aos ouvidos, como coceira nos ouvidos. O apóstolo Paulo já advertia isso, mas que fazem mal para a alma, né? Para a vida. Gente, é um assunto que rende, é uma coisa que o coaching em si, funciona. né? O coaching em si já não é algo ligado, já não consegue ser ligado ao evangelho, né? Porque o coach tem muito esse negócio de você consegue, você pode, mas a gente não pode nada. Quem pode é Deus, ele nos capacita para a gente poder. Então, o próprio coach em si não consegue ser ligado com o evangelho em si. E o pastor Hernandes ele tem uma frase interessante que ele diz o seguinte: nós não precisamos, e nem existe a questão do autoajuda, o que nós precisamos é a ajuda do alto. A ajuda do alto. Esse negócio de autoajuda, você, tal, isso, aquilo. Não, nós precisamos da ajuda do alto, a ajuda de Deus. Né? Isso aí. Bom, nós conversamos anteriormente um bom tempo sobre a questão da reforma. Eu não sei muito sobre datas também, né? É algo difícil de se gravar. Mas creio que, assim, como nós podemos ver na igreja presbiteriana, ela foi chamada de calvinista por causa de João Calvino. O que levou aí os presbiterianos a serem chamados de calvinistas? Qual é essa relação entre João Calvino e a igreja? João Calvino, ele colocou a questão da doutrina bíblica, chamada doutrina reformada, né, de uma forma muito clara, muito concisa. Inclusive, um dos livros que narram isso aí são as Institutas de Calvino. Né? Então, João Calvino, alguém dizia que João Calvino pensava 500 anos à frente dele. Então, ou seja, um homem extremamente culto, né? E que trouxe a essência mesmo da palavra de Deus, o ensino do Senhor Jesus, e baseado, né, como um dos símbolos de fé que nós temos, a confissão de fé de Westminster, né, o catecismo maior, o breve catecismo, são os símbolos de fé que a igreja presbiteriana tem. Aliás, alguém até pergunta, por que o nome presbiteriana, né? Alguns até acham até difícil falar o nome presbiteriana, porque vem do entendimento exatamente do sistema até de governo da igreja, que é dos presbíteros, né? Que é um sistema de governo conciliar, democrático, né? E representativo. Então,
E isso é uma marca da Igreja Presbiteriana também, a questão do sistema de governo. Né? Tem ali o conselho da igreja, que é o concílio, o primeiro concílio ali, né? Da igreja, que é o conselho da igreja. Depois vem presbitério, sínodo, Supremo Concílio. Isso para denotar a seriedade da igreja. A igreja diferenciada, porque quando vem a reforma para combater o sistema episcopal também, né? E vem para dizer, a igreja não pode ter uma pessoa só que manda em tudo, né? Então, é feita ali de um governo, administração, que é, na verdade, representativa. A igreja elege os seus presbíteros, né? A igreja elege o pastor, tudo para dizer o seguinte: representa a igreja. Né? Isso é importante. Quando a gente vê hoje as pessoas, muitos abrindo a igreja dele, a igreja do fulano de tal, a igreja do cicrano, né? Isso está errado. A igreja tem um dono, tem. E o único dono da igreja é o Senhor Jesus. Quando ele fala, eu edificarei a minha igreja. A igreja é de quem? É de Jesus. Não é de pastor, não é de presbítero, não é do membro da igreja. A igreja é do Senhor Jesus. Né? Então, nós estamos para servir. O pastor é para servir a igreja, os presbíteros servem, né, a igreja. Então, todos nós estamos aqui para servir. Não tem donos de igreja. A gente está aqui para fazer a obra do Senhor. Exato. E nos colocar à disposição, né, como servos. Pastor, já ouvi muito também, algo que pode ser mais um ponto nosso de destaque aí. Ouvi falar sobre os 5 solas. Creio que o senhor, com certeza, o senhor sabe o que é. O senhor poderia explicar? Por que os 5 solas? Porque quando a gente observa a questão da necessidade, a essência da reforma, né? E aí vem os 5 solas, que traz exatamente, o solas é o quê? Somente. Sola Escritura, somente as Escrituras, somente a graça, né? Só a Deus a glória. Então, esses solas vêm exatamente para dizer o seguinte: nada além disso aqui. Nada além disso aqui. Nada que fuja disso. Né? E, então, quando a gente observa a Bíblia como única regra de fé e prática, e quando fala da soberania de Deus, que é a máxima, né? A doutrina principal da reforma é a soberania de Deus, é sobre tudo. Então, Deus é quem escolhe, é quem elege aqueles que são salvos, enfim, tudo tratando da soberania de Deus. Aí vem os 5 solas para a gente saber, olha, não dá para passar daqui, somente a fé, somente a glória somente dada a Deus, somente as Escrituras. Então não é, eu decido. Por que é importante, por exemplo, vamos falar do sola Escritura? Porque hoje, Kainan e André, eles estão tentando dizer o seguinte: não, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia precisa ser atualizada, porque o mundo mudou, a cultura mudou, então a Bíblia precisa ser reformulada. Eles vêm com argumentos de que a Bíblia foi escrita por homens, coisas assim. Por homens e tal, e papel aceita tudo, enfim. E vem esse monte de argumentos para dizer o seguinte: tem coisa ali na Bíblia que era somente para aquela época, e a Bíblia foi escrita para um povo antigo, para uma cultura antiga, e hoje a gente está no século XXI. Né? Então, a gente tem coisas ali na Bíblia que tem que ser reformado, que tem que ser mudado, tem que ser atualizado. Né? Tem que ser atualizado. Coisas que até alguns anos atrás a igreja falava, a Bíblia falava que é pecado, hoje não é pecado mais. É isso que estão dizendo. Né? É isso que estão dizendo. Então, querendo que a igreja se adapte ao mundo, que a Bíblia se adapte à cultura atual, enquanto que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, versículos 1 e 2, não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Para que experimenteis a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, né? Que é o nosso culto racional, é a Deus. A nossa mente, ela, a cada dia, ela é renovada ouvindo a palavra de Deus, né? Seguindo a palavra de Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. E hoje tem pastores aí ensinando que a Bíblia não é mais a palavra de Deus, né? Que você segue ali só os 4 evangelhos e pronto, descarta o resto. É isso que estão ensinando por aí. Você segue ali na Bíblia ali só o que você quer ouvir, né? Exato. O resto não é palavra de Deus. Exatamente. E também tem assim, você... É que nem uma fala que eu escutei há muito tempo, agora eu esqueci como ela é exatamente. Mas assim, você, assim, na sua vida vai crescer o que você alimentar. Se você alimenta o espírito, você vai crescer no espírito. Se você alimenta a sua própria vontade, o que vai crescer dentro de você é a sua própria vontade. E quando a gente observa isso, Paulo fala assim, ó, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia na carne, da carne colhe a destruição, a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito, a vida eterna. Então, o que acontece? A pessoa quer viver uma vida mundana, carnal, pecaminosa, e quer que Deus abençoe isso, né? Quer que Deus aprove isso. Não, Deus é amor, Deus aceita todo mundo do jeito que é, do jeito que quer ser, do jeito que quer viver. Então, venha como está e continua como está. É isso que tem sido ensinado, né? Venha como está, ok, joia, isso mesmo. A igreja, ela tem portas abertas para todo mundo. Todo mundo pode vir para a igreja, todo mundo. Mas a questão é, não vai continuar do jeito que vivia, né? Então não existe, como a gente estava falando anteriormente, não existe essa questão de um governo dizer, ó, a igreja vai ter que pregar isso aqui agora, os pastores vão ter que falar isso aqui, que seja de acordo com o que a sociedade pensa. Não, a gente não vai pregar o que o mundo quer ouvir, né? O profeta, né, o pregador, o pastor, o missionário, todo aquele que prega a palavra de Deus, ele não prega o que o povo quer ouvir, mas o que o povo precisa ouvir. Esse fato de a pessoa não pregar o que os outros desejam ouvir é o que gera as perseguições atualmente, porque a pessoa, assim, ela sabe que está errada, mas ela não quer escutar que está errada, ela não quer que alguém chegue para ela e mostre a verdade. Olha, você está assim, 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 você está indo para o caminho totalmente errado. A pessoa não quer escutar isso. Ela quer escutar algo que agrade a ela. Sim. Aí o que acontece? As pessoas começam a perseguir, a espalhar notícias falsas sobre algum assunto, fala de alguém, distorcer as coisas para poder prejudicar e desfavorecer a pessoa. Você, assim, acaba que chega um tempo que não tem voz. Ninguém te dá crédito, algo do tipo. Verdade. E aí, por isso que a palavra de Deus, ela vai ensinar o que é certo, corrigir aquilo que está errado, né? E isso é o Evangelho, é a palavra de Deus, né? Deus é amor, sim, mas Deus é santo. Santidade de Deus. Deus é justo, né? E nessas coisas da reforma, você pegar aquilo, voltar à essência, é como Jesus, quando subiu aos céus e o Espírito Santo veio. Ele veio para reafirmar o que Jesus já tinha dito. Sim. Para poder recolocar nos corações das pessoas e para poder que aquilo se continue, como tem continuado até os dias de hoje. E como João fala, né, em João capítulo 16, 8, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Não depende da gente. A gente prega, Verdade. mas quem convence de verdade é o Espírito Santo. Verdade. E aí a gente tem que pregar para essa geração, o século XXI, a geração aí que está plugada, antenada, nas redes sociais e tudo. Então, o desafio hoje é muito maior do que 5, 10 anos atrás. Né? A gente falar para todo esse público, atingir todas as idades, né, as faixas etárias, e pregar o Evangelho, a essência do Evangelho, a palavra de Deus. Então, o desafio da igreja hoje é muito grande, mas
é através de um momento como este aqui, né? E cá estamos nós nas redes Estamos aí. sociais. Fazendo a nossa parte, né, André? Isso. A capacidade que a gente tem de pregar hoje é muito maior, mas o desafio também é grande. O alcance é maior. O alcance. Isso aqui, essa coisa de podcast, o que o Hernandes faz, que ele posta no YouTube, vários vídeos de pregação dele, que há 20 anos atrás, você não conseguia fazer isso, você não tinha essa tecnologia toda. Verdade. Mas aí, com o avanço da tecnologia, com o avanço da capacidade que a gente consegue, tanto de pessoa que a gente consegue atingir, fica cada vez mais difícil de pregar. Verdade. Porque as opções, entre aspas, assim, são muitas. Uhum. O cardápio é muito grande. Mas o que tem também de coisas boas, tem de coisas ruins também. E aí é filtrar isso aí. Né? E aí é por isso que é necessário, e a necessidade de pregar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É o que rege a nossa vida e conduz a nossa vida. Né? As Escrituras Sagradas. Exatamente. Temos nossas confederações, nossas considerações, perdão. Muito Confederação, bem. não tem nada a ver. Presbiteriano mesmo, né? As confederações de UPA, sinodais. Bom, eu quero... Gasguei com a água, gente. Quero agradecer muito ao nosso pastor Edmilson, por estar aqui presente nesse novo episódio aqui, que nós soltaremos breve. Quero agradecer também ao André, que também está aqui conosco. Ao Gustavo, que não aparece, mas está ali Por trás das câmeras, ele é o nosso cameraman. E bom, queremos agradecer... Aí, galera. Esse Gustavo. Cara do TI. Bom, nós queremos agradecer também a você que está aqui mais uma vez escutando ou assistindo a esse novo episódio. Peço que você compartilhe com quem você puder, que Deus toque no seu coração, que você coloque em tudo quanto é rede social que você puder para poder compartilhar esse trabalho. E peço que Deus abençoe muito sua vida e que no próximo episódio você também esteja aqui mais uma vez assistindo ou apenas escutando, dependendo da forma como você estiver sintonizado aqui nesse episódio, mas o importante é que você esteja aqui. Muito obrigado a todo mundo e tem uma coisa para falar, André? Até a próxima. Até a próxima, gente.